Quero que você imagine uma criança. Ela nasce hoje e passa os próximos 20 anos vivendo exatamente no mesmo ambiente. As mesmas pessoas, as mesmas conversas, as mesmas crenças, as mesmas reclamações, os mesmos medos, as mesmas justificativas. Agora responda uma pergunta: como essa criança descobriria que existe outra maneira de viver? Provavelmente ela jamais descobriria. Não porque lhe faltasse inteligência, mas porque ninguém consegue questionar aquilo que aprendeu a chamar de normal. Essa talvez seja uma das maiores armadilhas do comportamento humano. Nós não enxergamos o ambiente, nós enxergamos o mundo através dele. Existe uma metáfora muito interessante. Dois peixes estão nadando. Um peixe mais velho passa por eles e pergunta: como está a água hoje? Os dois continuam nadando. Depois de alguns segundos, um olha para o outro e pergunta: o que é água? É uma metáfora simples, mas extremamente poderosa, porque aquilo que está presente o tempo inteiro deixa de ser algo percebido. O ambiente faz exatamente isso. Ele está tão perto que se torna invisível muitas vezes. Quando ouvimos a palavra ambiente, quase sempre pensamos em um lugar físico, uma casa, um escritório, uma cidade, mas ambiente é muito mais do que paredes. Ambientes são as conversas que você escuta, as pessoas que você convive, os conteúdos que consome, os perfis que segue, as ideias que se repetem diariamente, as músicas, notícias, os grupos de WhatsApp, as expectativas da sua família, os hábitos que parecem normais ao seu redor. Tudo isso forma um sistema invisível e esse sistema faz uma coisa extraordinária. Ele ensina ao cérebro o que deve ser considerado normal. Quero que você pense em duas crianças. A primeira cresce ouvindo: empreender é arriscado. A segunda cresce ouvindo: criar empresas faz parte da vida. As duas nasceram com cérebros igualmente capazes, mas 20 anos depois, elas provavelmente enxergarão o mesmo mundo de maneiras completamente diferentes. Não porque uma seja mais inteligente, mas porque cada uma aprendeu uma definição diferente do que é normal. Percebe como isso muda tudo? Talvez a maior prisão não seja a falta de oportunidades. Talvez seja a incapacidade de imaginar que outra realidade é possível. Quero que você guarde essa frase, porque ela resume tudo o que veremos no vídeo de hoje. O ambiente não determina quem você será, mas ele determina aquilo que seu cérebro passa a considerar normal. E quando algo parece normal, você para de questionar. É exatamente por isso que tantas pessoas permanecem anos em situações que as fazem sofrer. Elas não estão apenas presas a um lugar, estão presas a uma definição de normalidade. E foi tentando entender como essa normalidade é construída que comecei a perceber um mecanismo fascinante. Um mecanismo que molda silenciosamente os nossos comportamentos todos os dias. É sobre ele que vamos falar agora. Como o cérebro aprende o que é normal? Existe uma pergunta que me perseguiu durante muito tempo. Se o ambiente realmente influencia tanto, por que algumas pessoas conseguem sair dele e outras passam a vida inteira presas?
Depois de estudar comportamento humano, comecei a perceber uma coisa: o cérebro não aprende apenas através da lógica. Na maior parte do tempo, ele aprende através da repetição. Pense em qualquer habilidade da sua vida, seja ela dirigir, ler, escrever, andar. Nenhuma delas nasceu pronta. Todas começaram iguais, uma repetição, depois outra, até que em algum momento o cérebro deixou de perguntar e começou simplesmente a executar. É exatamente assim que nasce um comportamento automático. Imagine duas pessoas. A primeira escuta diariamente frases como: empresário só tem dor de cabeça. Quem fica rico faz coisa errada. Concurso é a única segurança. Todos os dias, durante 20 anos. Agora imagine outra pessoa. Ela cresce ouvindo: resolver problemas cria riqueza. Empreender é construir valor. Errar faz parte do crescimento. Também durante os mesmos 20 anos. Agora quero fazer uma pergunta. Quem você acha que terá mais facilidade para empreender? A maioria responderia a segunda, mas essa não é a pergunta mais interessante. A pergunta correta é: ela terá mais facilidade ou simplesmente achará isso mais normal? Percebe a diferença? Isso muda completamente a forma como entendemos o comportamento. O cérebro economiza energia. Existe uma característica fascinante do nosso cérebro. Ele odeia gastar energia desnecessariamente. Sempre que encontra um comportamento repetido, ele cria um atalho. Esse atalho recebe o nome simples: automatização. Você já percebeu que consegue dirigir durante vários minutos e depois quase não lembra do caminho? Não é porque você estava distraído, é porque o cérebro automatizou aquela sequência. Agora pense no impacto disso em uma vida inteira. Se comportamentos podem ser automatizados, crenças também podem. Te apresento agora o ciclo da normalização, onde ambiente gera repetição, que gera normalidade, criando identidade e gerando resultados. Olhe para a segunda palavra, repetição. Ela é muito mais poderosa, porque o cérebro raramente pergunta: isso é verdadeiro? Ele pergunta: quantas vezes eu já vi isso acontecer? Essa talvez seja uma das ideias mais importantes de todo o laboratório Mori. Aquilo que mais se repete passa a ser uma verdade, mesmo quando não é. É por isso que ambientes medíocres produzem comportamentos medíocres, não porque obriguem alguém a agir dessa forma, mas porque tornam aquilo comum, normal, aceitável. Imagine um escritório onde todo mundo chega atrasado. Depois de alguns meses, o atraso deixa de parecer um problema. Ele passa a fazer parte da cultura da empresa. Agora imagine uma equipe onde todos entregam além do esperado. Depois de algum tempo, a excelência também deixa de parecer algo extraordinário e passa a ser um padrão. Percebe? O ambiente não muda apenas aquilo que você faz, ele muda aquilo que você considera como aceitável. Guarde esta frase: o cérebro não distingue aquilo que é certo daquilo que é repetido. Ele apenas transforma a repetição em normalidade. Foi quando compreendi isso que eu parei de perguntar apenas
Que hábito eu preciso criar? E comecei a perguntar: o que está se repetindo ao meu redor todos os dias? Porque essa repetição está construindo silenciosamente a pessoa que eu irei me tornar. Mas existe um problema ainda maior. Hoje, grande parte do ambiente que molda as nossas decisões, que molda a nossa vida, nem sequer é físico. Ele cabe dentro do nosso bolso. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. E se o ambiente que mais influencia a sua vida estiver na palma da sua mão? Quero deixar uma pergunta. Quantas horas do seu dia são influenciadas por pessoas que você nunca conheceu? Pense nisso. Antes até de tomar um café, alguém já decidiu quantas notícias aparecerão, quais vídeos serão sugeridos, quais opiniões ganharão destaque, quais produtos serão mostrados, quais discussões ocuparão a sua atenção. E talvez você nunca tenha percebido isso, porque tudo parece muito espontâneo, mas não é. Nós gostamos de acreditar que escolhemos o conteúdo que consumimos. Na prática, grande parte do conteúdo escolhe você. Cada clique, cada curtida, cada segundo assistido vai ensinando aos algoritmos uma única coisa. E eles obedecem. Pouco a pouco, o ambiente digital começa a parecer um espelho, mas ele não é um espelho, ele é um amplificador. Ele amplia aquilo que você alimenta. Se você consome indignação, receberá mais indignação. Se consome medo, receberá mais medo. Se consome superficialidade, ela se tornará cada vez mais presente. O algoritmo não pergunta isso faz bem ou não para você. Ele pergunta, isso prende a sua atenção? E existe uma enorme diferença entre essas duas perguntas. Hoje existe um mercado extremamente disputado. Não é um mercado do dinheiro, é um mercado da atenção. Empresas competem o tempo todo, criadores competem a todo momento, aplicativos competem, notícias competem, todos tentando conquistar alguns segundos da sua mente. Porque quem conquista a sua atenção influencia no seu comportamento. E quem influencia o seu comportamento passa a influenciar nos seus resultados. E foi exatamente por isso que comecei a estudar e dar atenção com tanta profundidade. Percebi que ela não é apenas um recurso mental, é um ponto de entrada de praticamente todas as mudanças. Quero te apresentar agora a arquitetura da atenção, onde o ambiente gera atenção, que gera um pensamento, um comportamento e finalmente resultados. Tudo começa antes mesmo do pensamento. Começa naquilo que consegue capturar a sua atenção. Se a atenção muda, os pensamentos também mudam. Se os pensamentos mudam, os comportamentos começam a mudar também. E, inevitavelmente, os resultados o acompanham. É por isso que proteger a atenção talvez seja uma das decisões mais importantes da vida moderna. Imagine só, duas pessoas, durante um ano. Todos os dias, a primeira passa 2 horas consumindo conteúdos que despertam comparação, medo, distração. A segunda dedica essas mesmas 2 horas por dia para estudar, refletir e consumir ideias que desafiam a sua forma de pensar. Depois de um ano, você acredita que elas continuarão enxergando o mundo da mesma maneira? Provavelmente não. E não porque
uma seja mais inteligente, mas porque passaram um ano inteiro vivendo em ambientes mentais completamente diferentes. Essa é a parte que quase ninguém percebe. O ambiente digital também é um ambiente e talvez seja o mais influente de todos. Quero que você grave isso. Toda a informação que ocupa a sua atenção participa da construção da sua identidade. Não é apenas o que você faz, não é apenas o que você pensa, é também aquilo que você permite entrar na sua mente todos os dias. Porque nenhuma ideia chega sem consequências. Ela sempre deixa algum tipo de marca. Algumas fortalecem, outras enfraquecem. Algumas expandem a sua visão, outras reduzem aquilo que você acredita ser possível. Talvez o problema nunca tenha sido apenas a falta de disciplina. Talvez você esteja tentando construir uma vida extraordinária, enquanto permanece mergulhado em um ambiente que treina a sua mente para a mediocridade. O ambiente não alimenta a sua atenção, constrói a identidade que conduz a sua vida. Você não precisa de mais disciplina, você precisa de um ambiente melhor. E quando eu descobri que o ambiente moldava comportamento, achei que bastava mudar algumas coisas. Tirar o celular de cima da mesa, organizar melhor o escritório, comprar um caderno novo. Mas isso não resolve o problema. Ajuda, mas não resolve. Porque o verdadeiro ambiente não é composto apenas por objetos. Ele é composto por probabilidades. O ambiente não obriga, ele facilita. Quero explicar isso. Imagine duas salas. Na primeira, o celular está sobre a mesa. As notificações continuam ligadas, a televisão está ligada. Existem 5 abas abertas. Mensagem chegando, ruídos, interrupções. Agora imagine outra sala, com uma mesa limpa, celular em outro cômodo, uma única tarefa aberta, silêncio. Qual ambiente aumenta a probabilidade de concentração? A resposta parece óbvia, mas aqui está o ponto. Nenhum dos dois ambientes obriga você a agir. Eles apenas tornam um momento mais provável. E isso muda tudo. Foi nesse momento que eu percebi uma coisa. A maioria das pessoas tenta construir disciplina, mas pouquíssimas constroem probabilidade. E comportamento humano tem muito mais relação com probabilidade do que com força de vontade. Porque quando um comportamento se torna fácil, ele tende a acontecer. Quando se torna difícil, ele tende a desaparecer. O cérebro sempre procura o caminho de menor resistência. Quero te apresentar a engenharia do comportamento. Aqui você vai aprender que o ambiente, ele é o responsável por gerar probabilidade. E essa probabilidade irá transformar o seu comportamento. E esse mesmo comportamento irá gerar, então, um resultado. Você precisa entender que esse resultado dará início a uma identidade. Eu quero que você olhe para a segunda palavra aqui desse esquema, que é probabilidade. Ela é muito mais importante do que motivação, porque ninguém consegue viver motivado o tempo inteiro. Mas qualquer pessoa pode construir um ambiente que aumente as chances de fazer as coisas certas. Imagine duas pessoas. As duas dizem que querem ler mais,
A primeira guarda todos os livros dentro de um armário. A segunda deixa um livro aberto exatamente onde toma um café todos os dias. Quem terá mais chances de criar um hábito da leitura? Não porque gosta mais de leitura, mas porque reduziu o atrito. Percebe? Pequenas mudanças no ambiente alteram grandes probabilidades de comportamento. Vamos trazer isso para o nosso universo. Imagine 2 profissionais de vendas. O primeiro começa o dia abrindo as suas redes sociais, respondendo mensagens aleatoriamente, lendo notícias. Quando finalmente vai vender, sua atenção já foi fragmentada. O segundo abre o CRM, revê a sua lista de contatos, analisa objeções e liga para o primeiro cliente. O ambiente inicial já colocou o cérebro em modo de execução. Os 2 possuem a mesma habilidade, mas um construiu um ambiente que favorece as vendas. O outro construiu um ambiente que favoreça a distração. Percebe como isso é perigoso? E depois de alguns meses, os resultados parecem talento. E na verdade eram ambiente. Não que você guarde isso. Pessoas extraordinárias raramente dependem de força de vontade extraordinária. Elas constroem ambiente onde o comportamento correto se torna o caminho mais fácil. Essa frase mudou profundamente a forma como eu organizo o meu trabalho. Hoje eu não pergunto apenas o que eu preciso fazer. Eu pergunto, meu ambiente facilita esse comportamento ou simplesmente luta contra ele? Porque se o ambiente trabalha contra você, cada dia será uma batalha. Mas quando ele trabalha a seu favor, a disciplina deixa de parecer um sofrimento. Talvez você esteja tentando mudar de vida, sem perceber que continua entrando todos os dias no mesmo ambiente que construiu a vida que deseja abandonar. Entenda que o seu ambiente não determina o seu futuro, mas aumenta drasticamente a probabilidade dele acontecer. Depois de tudo o que conversamos hoje, talvez você esteja pensando, então eu não tenho culpa. Nasci no ambiente errado, cresci ouvindo as coisas erradas e convivi com as pessoas erradas. Quero responder isso com muito cuidado, porque existe uma diferença enorme entre influência e sentença. O ambiente influencia profundamente quem nos tornamos, mas ele não determina de forma definitiva quem permaneceremos sendo. E essa diferença muda tudo. A primeira mudança não é externa. Durante muito tempo eu acreditava que mudar de vida significava mudar de cidade, trocar de emprego, ganhar mais dinheiro, conhecer pessoas diferentes. Hoje eu penso diferente, porque eu percebi uma coisa muito importante. A primeira mudança de ambiente acontece antes de qualquer mudança física. Ela acontece quando você muda aquilo que alimenta a sua mente todos os dias. Essa talvez seja a decisão mais importante da vida adulta: escolher conscientemente quais ideias terão acesso ao seu pensamento. Você não controla onde começou, mas controla aos poucos aquilo que permanece. Você não escolheu a família onde nasceu, não escolheu as primeiras conversas que ouviu, nem mesmo as crenças que recebeu quando era uma criança. Mas chega um momento em que a responsabilidade muda de lugar. Você deixa de ser apenas produto do ambiente e passa a ser também arquiteto dele.
Essa é uma das transições mais importantes da maturidade. Você já ouviu falar em a metáfora da casa? Imagine uma casa antiga. Você a recebe pronta, não escolheu a planta, não escolheu as paredes, nem a disposição dos cômodos. Ela simplesmente foi entregue a você. Agora existem duas possibilidades. Na primeira, é você passar a vida inteira reclamando dessa casa, ou a segunda, que é começar uma reforma. Ela será lenta, vai dar trabalho e algumas paredes precisarão cair. Outras terão de ser reconstruídas, mas pouco a pouco a casa deixa de representar quem a construiu e passa a representar quem decidiu transformá-la. Com a mente acontece exatamente a mesma coisa. Talvez a pergunta nunca tenha sido em que ambiente eu nasci, mas a pergunta correta seja que ambiente eu continuo alimentando hoje. Porque depois de adulto, você escolhe os livros que lê, as pessoas com quem convive, os conteúdos que consome, os ambientes que você frequenta, as conversas que aceita repetir. E essas escolhas silenciosas começam a construir aquilo que antes parecia imutável. Na semana passada, descobrimos que conhecimento não transforma comportamento. Na segunda, entendemos que decisões são muitas vezes padrões automáticos. E hoje demos mais um passo. Percebemos que esse padrão não surge do nada. Eles são cultivados pelos ambientes que frequentamos. E talvez seja exatamente por isso que mudar de vida seja tão difícil, porque não estamos mudando apenas de hábitos, estamos reconstruindo uma definição inteira de normalidade, onde o ambiente gera normalidade, que gera uma identidade e então um destino. Passei muito tempo acreditando que o destino era construído pelas grandes decisões. Hoje acredito que ele é construído apenas pelas pequenas normalidades que aceitamos todos os dias. E talvez seja exatamente por isso que mudar de ambiente seja uma das formas mais silenciosas e mais poderosas de mudar de vida. Quero deixar um exercício simples. Pegue agora uma folha de papel. Faça 2 colunas. Na primeira, escreva: ambientes que fortalecem quem eu quero me tornar. Na segunda, ambientes que fortalecem a pessoa que eu estou tentando deixar para trás. Não pense apenas em lugares. Pense em pessoas, conversas, perfis que você segue, rotinas, horários, conteúdos e hábitos. Depois olhe para as 2 listas, porque muitas vezes a resposta que você procura já está ali. Você não muda de vida apenas quando muda de ideia. Você muda de vida quando muda aquilo que se repete ao seu redor. E no fim, o ambiente que você escolhe hoje está treinando a pessoa que você será amanhã. O futuro não é construído apenas pelas escolhas que você faz. Ele é construído pelos ambientes que tornam essas escolhas inevitáveis. Se esse episódio fez você olhar para a sua rotina de uma forma diferente, inscreva-se no canal. Na sexta-feira, vamos responder a pergunta que fecha essa investigação: como reconstruir uma identidade capaz de sustentar crescimento, riqueza e liberdade no longo prazo? Nos vemos no próximo episódio do Laboratório More.